referente a esse trecho, Jesus me revelou uma coisa aqui agora, aí eu não posso deixar passar para não esquecer. Ele falando dessa privação dele, né? Que ele falou assim: eu devia absorver todos os sofrimentos do ser humano sem a glória que, né? Porque o ser humano perdeu a glória dos bens da criação que foram destinadas para o homem. Então ele tinha que assumir na sua humanidade, na sua carne, toda essa realidade da falta de Deus, da separação de Deus. Ele tinha que ficar separado da sua divindade. Achei muito interessante, ele falou aqui, todos os bens e felicidade para os fazer sair de mim de novo. Tá? Então ele teve que se privar como o homem é privado e rejeitou, né, Deus. Ele precisou viver nessa condição, igual a gente, de uma forma mais poderosa possível, como se vivesse o inferno na terra de verdade, para poder sair dele depois, né, dele os méritos, sair dele depois para devolver esses méritos para a humanidade. Nossa, é muito incrível. E aí ele me falou assim, aí tem uma parte aqui que ele falou assim, ele deixa fora dele, da humanidade, tudo. Quando ele criou as coisas, ele deixou fora da criação todos os bens da glória. Então, que quando ele criou o mundo, Deus, ele já criou um mundo nessa condição em que era tudo, né, humano mesmo, para poder para guardar nele a glória. Então, é para que o homem pudesse um dia voltar para Deus mesmo. E aí, na glória de Deus, viver na glória de Deus, viver em Deus, que é aquela coisa da gente, né, por um momento, você, igual os anjos eles viveram esse processo, né? Eles ficaram também privados da face de Deus por um tempo. Então, eles ficaram sem de ver a glória da face de Deus por um tempo. Então, que Deus criou o mundo para que ficasse fora mesmo. Toda essa realidade da glória que a gente não vê aqui na Terra. Por isso que, se ele fez a Luísa ver essa glória dele, se a Santa Faustina viu ele, se algumas pessoas viu ele, é por pura misericórdia para poder mostrar que ele existe. Né? Se algumas pessoas têm uma experiência pós-morte, volta para a Terra para voltar e contar para a gente o que tem lá, mas que na verdade não era essa a intenção de Deus nunca. A intenção correta, dentro da divina vontade de Deus, é que a gente volte para o céu, volte para Deus e lá no céu a gente vai para sempre, por toda a eternidade, gozar da face a face. Né? Eu achei muito interessante isso. Então, como ele criou o ser humano nessa condição, então ele teve poucas manifestações da glória de Deus nele. E só na transfiguração que ele apareceu para 3 discípulos, para poder, que era necessário na sua missão, esses 3 apóstolos terem tido essa experiência, que foi importante. Então, é muito interessante. E ele escolheu esses 3 justamente porque tem uma escolha especial para cada um deles. Né? Um seria evangelista, né? Um seria o chefe do judaísmo, né? Do cristão judeu, né? E o outro, o chefe da igreja católica, que é o Pedro, né? Porque o Tiago, ele recebeu a igreja de Jerusalém para poder governar, né? Ele tinha que fazer a igreja de Jerusalém crescer, desenvolver tudo e converter os judeus. E Pedro, ele teve que já ir para todo lugar. Pedro teve que ir para Roma, aceitar Roma, morreu em Roma, tudo aquela coisa, né? Interessantíssimo isso aí. Então eu queria partilhar com vocês. Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 24 de outubro de 1925. A divina vontade é um ato só, imenso e eterno, que contém tudo junto: criação, redenção e santificação. Quem vive na divina vontade possui esse ato sozinho e toma parte em todas as suas obras, formando um ato só com o seu Deus.
Encontrando-me em meu estado habitual, sentia a meu doce Jesus mover-se em meu interior, em ato de estender-se em mim, como se me pusesse em agonia. Eu ouvia seu estertor de agonizante, me sentia também eu agonizar junto com ele. Depois de ter sofrido um pouco, Jesus disse: Minha filha, o pensar em minha paixão e compadecer-me em minhas penas me é muito grato. Sinto que não estou só em minhas penas, senão que tenho junto comigo a companhia da criatura, por causa da qual eu sofro e a que amo tanto. E tendo-a junto comigo, o sofrer me faz mais doce. Então, a gente alivia Jesus. O sofrer é mais doce quando tem alguém que sofre junto com ele, porque não está sozinho. Só da gente pensar, né, na paixão de Jesus, da gente agradecer, né, da gente de uma situação da nossa vida que ia acontecer e de repente você vira e fala assim, não, não, eu vou suportar isso porque Jesus também passou por isso, né? Jesus foi humilhado, foi cuspido. Aí na hora você volta o seu pensamento para Jesus nas dores dele e fala, não, o que eu sofro não é nada. Só isso aí já é algo assim que tem um valor tão grande, porque na hora você está rejeitando a si mesmo e amando mais Jesus. Você está dizendo a verdade, né? A verdade é que Jesus sofreu muito mais. Então, você vê, não, o que eu sofro não é nada, Jesus sofreu muito mais. Então, você está dando mais valor para o sofrimento de Jesus do que para si mesmo. Isso é uma forma de fazer companhia para Ele, de estar com Ele, como se você estivesse lá, naquele momento lá, de tudo que ele passou na agonia dele e sofrendo junto com ele, levando as cusparadas junto com ele, sendo açoitado junto com ele. Então ele fala, ó, como é duro o isolamento no sofrer. A gente, né, gente, ele também é humano também, ué, foi humano também. Imagina, não é duro você sofrer sozinho? Imagina, você tá sofrendo sozinho, precisando de uma ajuda e não ter. Imagina como é duro uma pessoa que fica sofrendo sozinha. Vamos pensar nas situações, pessoas que estão lá sofrendo com Covid. Não pode ter ninguém por perto. Eles têm as equipes, né, médicas, mas é como se fosse um monte de estranho para eles e não vai ter vai ter o cuidado que um profissional tem, mas às vezes são meio assim, tem a brutalidade toda do trabalho, né, que é o normal deles, né, ser um pouco mais frios assim, tem que ser, né, para lidar com essas situações. A família teria um jeito de cuidar totalmente diferente se pudesse estar perto, mas não pode. Então imagina só que eles estão sentindo assim um isolamento. Esse isolamento no sofrer é muito forte para eles, né? Muitos morrem sem voltar, não voltam mais para casa. Não pode nem falar um tchau para a família. Então pensa nessa situação, né? E vamos estender isso de uma forma muito maior. Pensa em Jesus, na prisão lá, que a gente medita nas 24 horas da paixão, quando ele estava na prisão. Entende? Que tem um momento até que Luísa procura por ele, né? Na contemplação e tudo, ela procura por ele, né? E ela pede para ele puxar, né, as correntes que liga ela ao coração dele para ela conseguir encontrar ele onde ele está. E ela vai até onde ele está preso, ali sozinho. Então, quando você pensa assim, nossa, eu tô sozinha aqui sofrendo, mas Jesus também teve. Nossa, eu tô igual Jesus agora. Eu tô me sentindo igual ele, sozinha, sofrendo. Nossa, então vamos fazer companhia para ele, né? Porque ele sabe o que eu tô passando, ele passou por isso, numa dose muito maior que a minha. Aí você vai lá e une a sua pena de Jesus. Você você tá causando para ele, fazendo com que aquilo que sofreu seja mais doce. E para você também se torna mais doce quando você une o sofrimento de Jesus. Então, quando me vejo sozinha, eu não tenho quem confiar minhas penas, ó, nem a quem dá o fruto que minhas penas contêm. Por isso eu fico como afogado de penas e de amor. E por isso meu amor, não podendo mais, vem a ti para sofrer em ti. E tu sofres junto comigo as penas de minha paixão em ato, para repetir o que eu fiz e sofri em minha humanidade. Entendeu? Ele vai sempre para desabafar em alguém. Porque ele que espera esse retorno de todas as criaturas não tendo, ele vai naquela alma vítima, né? Naquela alma que ama muito ele e se derrama nele.
Então, quando Jesus vem em você, deixa você sentir as penas dele, um momento de amargura, um momento difícil, é porque ele tá indo até você para se derramar em você, para desabafar em você. Fique feliz, né, em fazer isso por Jesus, em ato, você poder fazer isso, aquilo que ele fez na humanidade dele, fique feliz. O repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece de minhas penas, ou seja, quando concretiza a paixão, quando você vive no concreto, o sofrimento de Jesus é diferente do pensar, né? O pensar, como fala, já deixa ele, né, é como se aliviar, se você pensar na dor dele. Mas você permitir sofrer em Jesus, você unir sua pena de Jesus e tomar aquela pena como vinda de Jesus para você unir a paixão dele, você entender o propósito do sofrimento nessa dimensão da paixão, ao ponto de você transformar o seu sofrimento no mesmo de Jesus. Entende? Você, nessa questão da consciência, você entender, não, Jesus também sofreu e ele está me permitindo sofrer para dividir comigo. Você vê nesse propósito, não de alguém que só se compadece e fala, nossa, Senhor, isso já é muito, mas você pega e fala, não, eu vou sofrer junto com o Senhor. Meus atos aqui eu vou sofrer junto com o Senhor. Vou unir minhas penas às tuas. Eu não vou ficar lá só assistindo o seu sofrimento e chorando. Eu vou sofrer junto com o Senhor. Eu vou levar a chibatada. Eu vou apanhar junto com o Senhor. Eu vou levar os cuspes junto com o Senhor. As humilhações junto com o Senhor. E esse desejo de sofrer, Jesus, eu quero sofrer também lá no seu lugar. Me deixa sofrer também. Esse desejo de sofrer junto com Jesus. Esse desejo, olha só, repetir a minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e comparece minhas penas. O primeiro é um ato de minha vida que se põe em meu lugar para repetir minhas penas, e eu sinto dar-me de novo os efeitos, o valor de uma vida divina. Em vez disso, pensar nas minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a companhia que sinto da criatura. Então, um é a companhia, o outro é estar lá. Concretizar isso. Então, quando você tem pena, você faz aquela companhia para ele, mas você não sofre as penas dele. Agora, eu repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece minhas penas, ó. Quem compadece, aqui, ó. Quem realmente vive em ato a paixão, olha o que acontece. É um ato de minha vida que se põe em meu lugar para repetir minhas penas. E eu sinto dar-me de novo os efeitos, o fruto, o valor de uma vida divina. Tá vendo só? É como se renovasse os efeitos da paixão todos os dias. Que você une a sua dor a dele. Quando você recebe o sofrimento como fruto, como vindo de Deus, como ele dividindo o sofrimento da paixão dele com você. É vida. É vida, é fruto. Então você está fazendo, sabe o quê? Quais são os frutos da paixão de Jesus? Da redenção, salvação de almas. Você está salvando alma, salvando alma, salvando alma, remindo o mundo, purificando o mundo. Olha só isso. Então, em vez disso, né? Aí ele fala: pensar nas minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a companhia que sinto da criatura. Mas sabe, você, em quem posso repetir minhas penas em ato de minha paixão? Em quem está como centro de vida minha vontade. Então, só para quem vive na divina vontade mesmo, tendo ela como centro da vida. Só pensa nisso, só vive para isso. Não tem mais nada fora disso. Quem realmente está vivendo na prática a divina vontade, só eles podem realmente fazer essa repetição, né? Jesus faz essa repetição na alma da paixão dele. Ela se concretizar em ato. Fora disso, é mais uma companhia, vou compadecer, tá bom? Então, só minha vontade é um ato único, que não tem sucessão de atos, tá? Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade, né? A menina explicou, né? Nossa formadora explicou que é o centro de comando. Tá fixo em um ponto, tá? Então, esse ponto é a eternidade. Enquanto
é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos com um só abraço. Nossa, uau, né? Então a criação, a redenção e a santificação é um ato único para a divindade. E somente porque é um ato, só tem a potência de fazer todos os atos como se fossem um só. Nossos atos ficam unidos. A gente recebe esses atos da divina vontade lá do centro de comando que vem para nós. Que está lá, une tudo nesse centro de comando, a divina vontade, a criação, a redenção, a santificação. Então, é desse mesmo ponto que vem até nós, por meio dessa eletricidade, né? Nossa, tô aqui imaginando um monte de coisa, né? Aquilo que a nossa formadora recebeu de luz vai iluminando a cabeça nossa também. Então, agora, quem vive em minha vontade possui esse ato único. Então, por isso que é poderoso o que alguém que vive na divina vontade faz. Por isso que une passado, presente e futuro, porque o passado, presente e futuro vem tudo desse único ponto também. Aqui, né, na Terra, né, a gente vê tudo assim, em fragmento, né, vamos dizer assim, né? A gente vê em etapa, né? Os temporais, né? Passado, presente, futuro, ontem, hoje, amanhã. E a gente divide todas as coisas, né? Então, o que a gente faz do humano, pode reparar que nossas ações humanas, elas são sempre muito únicas para aquele momento que você faz uma coisa, é diferente de outra, é diferente de outra. Então a gente não consegue ver uma junção das nossas obras humanas, né? Parece que uma coisa não liga a outra, né? Hora você cuida do esposo, ou do filho, vai trabalhar lá, é para um patrão, e aquilo que você faz lá fica lá no seu serviço, depois você volta, é uma outra coisa. Na dimensão humana é tudo diferente, né? O que um faz, o que o outro faz, né? Aí Jesus chama a gente para ver as coisas na divina vontade. Na divina vontade, né, nos olhares humanos, para a gente não tem sentido uma coisa com outra, né? Cada um faz uma coisa diferente. Ah, mas não é verdade. Aos olhos humanos, né? Na divina vontade, está tudo ligado em um mesmo ponto. Aí você vê que a verdade, que a divina vontade está reinando no mundo. Só que os homens é que não tá vendo, né? Os homens vê tudo esquisito, bagunçado, mas não, tem sentido. Na dimensão divina tudo tem sentido. E depois tudo vai ser reordenado. Então a gente vai ver as coisas na verdade, né? Daquilo que realmente Deus fez. Aí a gente vai ver e falar assim: nossa, o que não tinha sentido para mim humanamente falando, tem sentido divinamente falando. O que me vem agora também são situações que acontecem com a gente, que a gente humanamente vendo, a gente fica desesperado, né? A gente não vê sentido em nada. Não sei o que fazer, não sei como lidar com essa situação. Meu Deus do céu, a gente se sente assim, sabe, totalmente confuso. Mas quando a gente vê isso da dimensão divina, tem tanto sentido. Aí a gente olha e fala assim: o que era isso? Era isso o tempo todo? Não, na verdade, não é que a situação tá uma bagunça, né? É a forma que eu encarei, que eu tava vendo que tava errado. Então, tem tudo no sentido, é Deus trabalhando, me mostrando como eu devo fazer. Ela, ó, as coisas não estão desligadas de Deus, entende? Só estão bagunçadas, só precisam ser colocadas naquele ponto. Aí, quando você vê o ponto divino te apontando, sabe? Pensa de Jesus lançando na hora uma luz, assim, te mostrando o ponto certo de uma coisa, onde deve ficar. Aí você vem e fala: ah, agora eu entendi o que o Senhor está me mostrando. É exatamente isso que eu tenho que fazer, né? Colocar as coisas nessa ótica que eu não estava vendo. Aí você vai até a ótica divina, a iluminação que te mostra, e vê tudo e fala: ah, entendi. Eu não estava vendo esse detalhe, Senhor. Muito obrigada. Entendeu? Aí você. A verdade é que o mundo todo, esse centro de comando tá agindo, não tá fora, entende? Ah, mas o mundo tá um caos. Não, é que as pessoas não estão vendo isso, as pessoas não estão sendo, as pessoas não estão lá extraindo desse centro de comando, né? Centro de comando não, ela falou outro nome, né? A centro eu esqueci. Mas acho que é isso. As pessoas estão buscando por si próprias as soluções delas, né?
olhando baixo, aí que tá a bagunça. Mas Deus tá agindo do mesmo jeito, entendeu? Então vamos lá. Agora, quem vive em minha vontade possui esse ato único. Então a gente não é pequeno. Na vontade de Deus, tudo é na dimensão maior, sabe? A gente não pode limitar a ação divina, né? Achar que o que a gente. Mas isso é quando a gente está realmente dentro dessa vivendo a divina vontade na prática. Então, é tudo maior, muito amplo. E a gente vê agora pela fé, né? A verdade é que tem tudo isso, essa verdade, e por enquanto a gente caminha pela fé. Tem esse extraordinário, né? Como essa formadora explicou. Tem esse extraordinário, né? Nessa dimensão, tem na dimensão humana e tem nessa dimensão maior, e aos poucos os véus vão se abrindo, não é mesmo? Então, quem tome parte nas penas de minha paixão, como em ato, neste ato único, encontra como em ato a seu Criador, que cria a criação. Então, a gente tá lá, a gente trabalha na criação, na redenção e na santificação, porque tudo está em um único ato, encerrado nesse centro de comando, né? Então, nesse ato único, encontra como em ato de seu Criador, como cria a criação, que cria a criação e ela formando um ato só com Deus, cria junto com Ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas e forma a glória da criação a seu Criador. Então, a gente está como se a gente fosse levado lá para a criação e começasse a fazer o que Deus fez. Faça-se a luz, né? E você está criando junto com Deus, você está participando. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas. Aí que você começa a se maravilhar. Você ama mais ainda, você agradece, você louva. Por isso que a gente faz as orações dos giros, né? A gente louva a Deus por tudo que Ele criou. Gosta e toma prazer delas, né? Você fala, uau, é maravilhoso, perfeito, Senhor. E você sente alegria, felicidade de ver tudo isso. As ama como suas coisas e de seu Deus. Então você toma como um presente para você. O sol foi feito para mim, as estrelas para mim, as árvores para mim, os animais. Tudo foi feito para mim. Nossa, que lindo! Deus é maravilhoso. Que presente. Você sente, sabe, uma alegria de um filho que vê o pai trabalhando e o pai te mostra tudo e o pai te deixa ajudar ele. Ai, gente, você fica, sabe? Ai, naquele ato só, ela tem uma nota que faz eco a todo o obrar divino e diz em sua ênfase de amor: o que é teu é meu, o que é meu é teu. Sejam dados glória, honra e amor ao meu Criador. Esse ato só encontra em ato, nesse ato só encontra em ato a redenção. Faz toda a sua, aí a gente vai lá para a redenção. Sofre minhas penas como se fossem suas. Apanha lá com o Senhor, não, Senhor. Essas penas são minhas também, as suas dores são minhas, a coroa de espinhos é minha, Senhor. Corre em tudo que eu fiz, em minhas orações, você vai lá e reza com Jesus. Em minhas obras, aí você medita voltorta, né? E fala, nossa, vai meditando tudo, querendo fazer igual Jesus, imitando ele direitinho. E sentindo aquela felicidade que o João narra muito isso, né? João, assim, ele comenta muito em voltorta, né? Ah, não, eu tô feliz porque eu tô com o Senhor, né? O pessoal lá reclamando, igual numa passagem lá, o pessoal reclamando da lama e tudo, da chuva e tal. E João todo alegre, como se não tivesse acontecendo nada. Por quê, gente? Porque estava olhando para Jesus, não para a situação. Ele é bobo. Ele estava olhando para aquilo que importa, né? Então, em minhas palavras, em tudo tem uma nota de reparação, de compaixão, de amor, de substituição à minha vida, né? Você, não, Senhor, eu te louvo e te agradeço essa dor. Nossa, Senhor, é perfeito, igual a foi falado também. A gente começa a não ver problema nisso, não. A gente acha lindo a paixão de Jesus. Não sente aquela repulsa de não, não, isso não, Senhor. Não, você fala assim, uau, Senhor, perfeito o seu jeito de amar. Você começa a louvar a Deus pelo sangue derramado, pelos espinhos. É, você começa. E você deseja viver a mesma coisa, do mesmo jeito, entendeu? Então você sente um amor, um fogo de amor em você, né? Nesse ato só encontra tudo, tudo que faz seu e por toda parte põe sua correspondência de amor, né? Em tudo. Por isso, viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto de Deus e de todo o céu, porque vem correr a pequenez da criatura em todas as coisas do seu Criador. Na nossa pequenez mesmo do nosso nada, entendeu?
com a nossa imaginação, com a nossa pequenez ali. A gente pequenininho, simples, diante de um Deus majestoso, falando, não, Pai, Pai amado, é tudo lindo, é perfeito. Nossa, eu quero fazer junto com o Senhor. Pai, só me ensina a criar também, Pai. Eu gosto do seu jeito de fazer. Só me ensina como o Senhor faz essas coisas interessantes. O Senhor é tão inteligente, criativo. Só me ensina. Só me ensina também, Pai. Como o Senhor fez esse monte de estrela, Pai? É uau, pai. Eu não, da minha pequenez eu não consigo avistá-las tantas. Tem muitas. Pai, me explica. O senhor usou uma matemática aí, mediu tudo. Você começa a perguntar para Deus as coisas, né? Aquela coisa de criança interessada em tudo que o pai faz. Você presta atenção em tudo. Se não entendeu, pergunta. Isso é correr diante da criação, é louvar a Deus, é corresponder só. Como o raio solar unindo a esse ato. Só se difunde por toda parte em todos. No ato de você fazer isso, você está levando a humanidade toda. Se eu te agradeço pelas estrelas, você está fazendo isso em nome de todos. Entendeu? Por isso eu te recomendo que jamais, ainda que a custo da sua vida, saias desse ato, só de minha vontade, a fim de que repita em ti como em ato a criação, a redenção e a santificação. Então, para a gente não parar, porque o Senhor quer continuar isso. Esses atos não morreram, gente. A criação não parou lá em Gênesis. A redenção não parou lá até a crucificação de nosso Senhor, não. A santificação não parou, não. Isso quer dizer, está realizando, né? Mas não parou as coisas, não. As coisas de Deus não são assim, não. Stop. Parou. Não. Tem muito mais. E ele deixou essa continuidade para a gente estar com ele fazendo essa continuidade. Entendeu? Então, quando você pensa nele, quando você se une à criação, você está criando junto com Deus. A sua palavra é criativa, os seus atos criativos. Você está remindo a humanidade junto com ele. Você clama o Espírito Santo de Deus. Você deseja o reino e pede o reino. Você trabalha em favor desse reino. Você está fazendo esse reino chegar cada vez mais rápido. Então, aí o Senhor fala: olhe também a natureza, contém a semelhança desse ato sozinho. Na atmosfera, o Sol tem um ato único. Desde que foi criado por Deus, faz sempre um ato só, né? Sua luz, seu calor estão tão fundidos juntos que se tornam inseparáveis um do outro. E está sempre em ato, de alto, de mandar luz e calor, enquanto do alto não sabe formar outra coisa que um só ato. Tá vendo? Tá vendo que essa uma coisa só tem que cerrar tudo numa coisa só? O sol, né, o exemplo que o Senhor usa para nos mostrar o exemplo de que está tudo contido, né, é tudo a divina vontade como esse centro que une criação, redenção e santificação. Então, tudo é fruto disso. O calor do sol, a função do sol. Está encerrado todas as coisas no sol, naquilo que Deus criou ele para ele ser alto, ficar lá majestoso, cheio de luz e calor, e a luz não separa do calor, né? Então é tudo unido junto. Enquanto do alto não sabe fazer outra coisa que um só ato, a circunferência de sua luz que desce ao baixo é tão grande que abraça toda a terra. Tá vendo como que ele usa muito sol, né, para explicar do ato divino, que é exatamente isso? Tá tudo ligado ali e abraça todos, a criação, a redenção e a santificação. Então, e com o seu abraço produz inumeráveis efeitos, né? Porque o sol, ele é responsável, é feito para nós, para a nossa vida, para a natureza, para os animais, né? Então, olha só, abraça e produz inúmeros efeitos, constitui-se vida e glória de todas as coisas criadas. Em virtude desse ato único, tem virtude de encerrar em si cada planta, é verdade. Cada planta, né, fornece a quem o desenvolvimento, ó, a quem a maturação dos frutos, a quem a doçura, a quem o perfume. Se pode dizer que toda a terra mendiga do sol, a vida, a cada planta, né, o sol, né, a planta, né, para ela ter aquela cor virtuosa dela, né, cor linda, o perfume dela, tudo é por causa do sol. Então, mesmo o menor fio de grama implora do sol seu crescimento e cada fruto que devem produzir, mas o sol não muda jamais
ação, se gloria de fazer sempre o ato só, que é a divina vontade, é esse ato. Então, a divina vontade engloba tudo e todos, o mundo todo, todo, tá bom? Também a natureza humana contém a semelhança de um ato único, e esta é a contida pelo bater do coração. Começa a vida humana com o bater do coração. Este faz sempre um ato único, verdade. Não sabe fazer outra coisa senão bater. Mas a virtude desse bater, os efeitos são inumeráveis sobre a vida humana. Conforme bate, a cada batimento faz circular o sangue nos membros, até nas partes extremas. E conforme bate, dá força aos pés para andar, as mãos para trabalhar, a boca para falar, a mente para pensar, fornece o calor e a força a toda pessoa. Tudo depende do batimento cardíaco. Assim é verdade que se o batimento cardíaco é um pouco fraco, perde-se a energia, as vontades de agir, a inteligência diminui, enche-se de dores e chega a um mal-estar geral. E se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. Ou seja, o que o Senhor está falando com a gente aqui? A divina vontade que sustenta o mundo todo. Entendeu? Então, a gente não pode, né? Quantas vezes eu falei assim, o mundo tá perdido, do jeito que o mundo tá, vai acabar. Gente, a divina vontade é que rege o mundo. A divina vontade é que sustenta todos nós. Entende? A verdade é que a gente está aprendendo a descobrir que a divina vontade sempre existiu. E agora a gente está acordando para essa realidade, acordando para a vida. O poder de um único ato continuamente repetido é grande. É a divina vontade. Batendo ali como aquele coração no corpo. Aí vem a criação, vem a redenção, santificação. Todas as etapas, se a gente for ver na Bíblia, os períodos de purificação da terra, né? Que Jesus renova a terra, né? O Senhor renova a terra com o passar do tempo. Isso tudo é decreto da divina vontade. Então, o poder de um único ato continuamente repetido é grande. Muito mais o ato único de um Deus eterno. Quem tem a virtude de fazer tudo com um único ato. Por isso, nem o passado, nem o futuro existem nesse ato. Ó, o poder de um único ato continuamente repetido é grande. Muito mais o ato único de um Deus eterno, que tem a virtude de fazer tudo com um único ato. Por isso, nem o passado, nem o futuro existem nesse ato. E quem vive em minha vontade se encontra já nesse ato único. E assim como o coração, então não tem passado, presente e futuro para nós, né? Por isso, nem o passado, nem o futuro existem neste ato. E quem vive em minha vontade se encontra já nesse ato único. Não tem mais, não interessa o que você fez, acabou, como se nascesse de novo. Não tem mais como, não tem nem como mais te dar uma, vamos dizer assim, uma idade, né? Não tem mais como te dar um. Não é que você não existe mais, sabe? Mas é que é como se começasse hoje. É hoje, é agora. Não tem passado nem futuro. É esse ponto agora, é esse momento. Quem vive minha vontade se encontra já nesse ato único. E assim como o coração faz sempre o batimento na natureza humana, que se constitui vida dela, assim minha vontade no fundo da alma pulsa continuamente, mas com um batimento único. E à medida que bate, lhe dá a beleza, a santidade, a força, o amor, a bondade, a sabedoria. Uau! Esta batida encerra céu e terra. Nossa! É como circulação de sangue. E vai dando tanto exemplo bacana, né? Como circunferência de luz se encontra nos pontos mais altos e nas partes mais extremas, onde esse ato único, este bater da alma, tem pleno vigor que reina completamente. É um prodígio continuado. É o prodígio que só um Deus sabe fazer, e por isso se descobre na alma novos céus, novos abismos de graça, verdades surpreendentes. Mas se lhe perguntarem né, de onde tanto bem, né? Agora ele vai falar de onde que vem esse bem todo aí. Que eu entendi do coração é isso, né? O coração da nossa alma, né? Ele faz bater. Porque a gente começa a viver na divina vontade, o coração da alma bate. E quando bate, meu Deus,
É muita bênção, gente. Beleza, santidade, força, amor, bondade, sabedoria. E tantas outras qualidades divinas, tá? São qualidades divinas em nós. Então eu responderia. Então tá. De onde tanto bem? Responderia unida com o sol, junto com o batimento humano e com o ato só do Deus eterno. Faço uma só coisa, faço sempre a vontade de Deus e vivo nela. Esse é todo o meu segredo e toda a minha fortuna. Ah, tá. A alma reconhece, né? Que isso tudo vem de Deus, não é isso? Se alguém perguntar, de onde vem isso? Nossa, mas você mudou tanto, né? Você tem umas palavras assim arrebatadoras, né? De onde vem tudo isso? Esses milagres, né? Aí você fala, né? Unida à criação, né? Unida ao sol, né? A Deus, junto com o batimento humano, com o ato só do Deus eterno, faço uma só coisa. Faço sempre a vontade de Deus. Quer dizer, eu estou na divina vontade. Eu estou fazendo tudo com Deus. Eu vivo nela. Este é todo o meu segredo, a divina vontade. Toda a minha fortuna. Então isso tudo é de Deus. Foi Ele que deu. É a ação dele. Então, dito isso, desapareceu, mas depois encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços. Aí já vai falar outra coisa, né? Estava tão pálido e tremia todo, com os lábios lívidos, frio e tão abatido que dava piedade. Parecia-me que se sentia refugiado em meus braços para ser defendido. Eu apertei-o ao meu coração para aquecê-lo, pegava suas mãozinhas e seus pezinhos em minhas mãos, apertava-os para que não tremesse, beijava-o e voltava a beijá-lo. Dizia-lhe que o amava muito, muito. Enquanto fazia isso, ia recuperando sua cor. Parava de tremer, reagia a tudo e se estreitava a mim. Mas enquanto eu acreditava que ficaria sempre comigo, com surpresa vi que pouco a pouco descia de meus joelhos. Eu gritei, puxando-o com o braço. Jesus, aonde vais? Como me deixa? E ele, devo ir. E eu, quando voltas? E Jesus, daqui a 3 anos. E tomou o caminho para se afastar. Mas quem pode dizer minha dor? Repeti entre mim, entre as lágrimas e chocada. Daqui a 3 anos voltarei a vê-lo, ó Deus. Como farei? Mas era tanta dor que quase perdi o sentido e não compreendi mais nada. Mas enquanto estava nisto, quando abri os olhos, vi que Jesus havia dado a volta e subia por outro joelho. E pouco a pouco se aconchegava ao meu regaço e com suas mãozinhas me acariciava, me beijava e me repetia: acalma-te, que não te deixo. E conforme me dizia, não te deixo, eu me sentia recobrar, dando-me novamente a vida, e me encontrei em mim mesmo, mas com tal temor que me sentia morrer. O que eu entendi é que Jesus deu para ela um momento, né? Dá para ela sentir o que significa perder Jesus. Então, se falar de Jesus, eu volto daqui a 3 anos, quase matou ela, né? Matou ela. E dela ver, eu parece que o sofrimento que ele precisava, o que eu entendi era só esse. Entendeu? Eu vou te deixar, eu volto depois. E ela, né, mostra na hora que não pode viver sem ele. Então esse sofrimento era tanto que Jesus vira e volta e fala: acalma-te, que não te deixo. O que eu entendi, porque tá unido ao que foi falado antes, é isso. É, o que eu entendi é Jesus falando assim pra mim aí. Você quer mesmo, né, viver isso? Ou você quer que eu vou embora, né? Volto depois. Porque depois de contemplar tudo isso, gente, perder isso, ah, imagina, perder isso tudo aqui, jogar tudo isso fora, deixar Jesus embora, falar assim: não, não, quero voltar a fazer a vontade humana. Depois de tudo isso que o Senhor abriu esses véus aqui, foi mostrando tanta coisa, tanto amor para conosco, tanto desejo de que a gente o conforte, que a gente esteja com Ele, de que a gente se une a Ele. Aí a gente sente essa dor, a gente quer perder, então é pra gente pensar um pouco, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fiat. Eu achei que estava gravando, não estava gravando nada. Então, vou falar tudo de novo, né? Tomara que o pensamento fique aqui direitinho do jeito que eu tinha falado. Jesus ele fala com a Luísa lá no volume 13, né? Nesse dia lá.
ele fala com ela sobre a semelhança da divina vontade com a água, que como não existe um lugar onde não esteja presente a água, que a água está presente em tudo, o nosso corpo é formado em grande parte de água. Se vamos comer uma banana, a banana tem grande parte dela é água, é líquido. E assim com tudo, não há como a gente fazer um alimento, cozinhar um almoço, por exemplo, não há como fazer se não tiver água. A água é um elemento que está em toda parte. Ela está também, muitas vezes, invisível. Agora a gente está no tempo de inverno e no jornal fala assim que a umidade do ar está baixa. Então, se tem umidade baixa no ar, tem água no ar, né? A umidade do ar. E a gente não vê, mas existe. E nos faz mal ficar com umidade baixa. Precisamos de uma grande umidade, né, no ar. Ela está não só nos mares e nos rios, né, nas nascentes, na torneira da nossa casa. Ela está nas plantas, ela está nos animais, ela está em toda parte. Não há como construir uma casa sem água. Sem água não se faz nada, né? Tudo nós dependemos desse elemento. E ele fala aqui que a divina vontade é assim, o querer dele está em toda parte, mesmo que invisível, né? Passa despercebido. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele queira. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, né? Isso no querer divino, né? É bíblico. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, em tudo está a divina vontade, só que não percebemos, porque nós ainda vivemos no mundo antes do reino, né? Então, muitas coisas ficam ocultas, como é a água, como a água fica oculta muitas vezes ela aparece nos mares, nos oceanos, né? Aparece palpável, você pega, né? Mas muitas vezes você não vê, mas ela está lá, né? Então ele fala aqui que quando chegar, deixa eu ver se eu acho aqui de novo um pedacinho. Mas quando meu amor fizer despontar a era da minha vontade, a nova era do máximo benefício sobre as criaturas, então transbordarão os mares, os rios de meu querer, e pondo fora suas ondas gigantescas, atropelarão tudo em meu querer, mas não mais como escondido, mas suas ondas fragorosas se farão ver por todos e tocarão a todos. E quem quiser resistir à corrente estará em perigo de perder a vida. Olha, quando vier esse reino maravilhoso, que é o pelo qual nós estamos rezando, né? Nós estamos aqui reunidos sempre nesse apostolado fundado aqui pela nossa querida, né? Aí nós estamos aqui exatamente para implorar que esse reino venha, né? Para aprender sobre o reino, para conseguir identificar a água onde ela está. Estamos numa escola para aprender, ver onde está a divina vontade, em qual escondimento ela está, né? E ele fala então que quando vier esse dia, esse tempo maravilhoso, né? Que será o despontar da era da vontade dele, a era da minha vontade, a nova era do máximo benefício sobre as criaturas. Será um tempo maravilhoso, né? Maravilhoso, em que, né, espero que estejamos aqui vivos nessa terra para presenciar esse tempo, né? Para viver na glória desse tempo maravilhoso. E que nesse tempo vai transbordar todos os mares da divina vontade, vai ser totalmente visível a divina vontade. E aí, quem não concordar, né, quem resistir, ele fala aqui, quem quiser resistir à corrente estará em perigo de perder a vida. Porque exatamente como a água, né? Se você acha que você não precisa da água, que não tem, você não quer viver com a água, você não precisa desse elemento, vou arriscar esse elemento da minha
da minha vida, os seus dias estão contados, né? Você não viverá muitos dias. E porque tudo tem que ter água. Para construir uma casa precisa da água. Para fazer um almoço precisa da água. Tudo, em tudo ela está. E assim vai ser o reino da divina vontade quando vier. Será um grande mar de maravilhas, né? Será um oceano de maravilhas inundando a terra toda. E que ele venha, Fiat, vamos pedir, implorar, que venha esse teu reino, Senhor, teu reino de maravilhas, para nos inundar de nos transbordar, que ele fala aqui, né? Transbordarão os mares, nos transbordar com esta felicidade. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. 12 de outubro de 1926. O que significa ser filha primogênita da vontade divina? Jesus se sente atraído pela vontade divina a visitar a alma e a dispõe a tratar com ele. Sentia-me imensa no mar da dor da privação de meu sumo bem Jesus, e porquanto o chamava, girando por céu e terra, não me era dado encontrar aquele por quem tanto suspirava, né? Então, Luísa estava a girar e Jesus não se deixava encontrar, né, por ela. E por isso, as águas da dor, crescendo sempre mais, me afogavam de penas e de dor. Mas daquela dor que só Jesus pôde dar e sabe dar a um pobre e pequeno coração que ama, e porque é pequeno, não pode sustentar toda a imensidão das águas amargas da dor de sua privação, e por isso ficou sufocada e oprimida, esperando aquele que tanto anseio e suspiro. Então, enquanto me encontrava toda oprimida, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver dentro de mim, no meio de uma nuvem de luz, e disse-me: filha primogênita da minha vontade, por que estás tão oprimida? Se você pensa em sua grande fortuna, sua opressão irá embora de você.
você sabe o que significa filha primogênita da minha vontade? Aí ele pergunta para ela, você sabe o que significa ser filha primogênita da minha vontade? Significa primeira filha no amor de nosso Pai Celestial, né? Então ele disse para Luísa que ela era a primeira filha do amor do Pai Celestial e primeira de todos em ser amada, significa primeira filha da graça, né? Então, a primeira filha amada também era a primeira filha da graça, da luz, primeira filha da glória, primeira filha possuidora das riquezas. Olha que lindo. Olha como é que a Luísa era. A primeira filha da graça, primeira filha da glória, primeira filha possuidora das riquezas de seu divino Pai, primeira filha da criação, como filha primogênita do supremo querer, contém todos os vínculos, né? Então a Luísa, ela continha todos os vínculos que Jesus tinha com o Pai. Luísa tinha todas as relações, todos os direitos que convém a uma filha primogênita, vínculos de filiação, relação de comunicação, com todas as disposições de seu celestial Pai, né? Então, o que é que um filho da divina vontade tem? Tudo que a Luísa tinha, nós também, como filhos da divina vontade, temos, né? Direito de posse de todos os seus bens, né? Nós temos direito de posse de todos os bens do Pai, porque nós somos discípulos de Luísa. Nós estamos fazendo como Luísa, sendo essa pequena filha da divina vontade. Mas isto não é tudo. Sabe você o que significa primeira filha, saída de minha vontade? Aí ele pergunta para ela. Significa não só ser primeira no amor e em todas as coisas do seu Criador, mas encerrar em si todo o amor. Então essa filha, né, a pessoa, para ser filha da divina vontade, tem que encerrar em si todo o amor e todos os bens dos outros filhos, de modo que se os outros possuirão cada um a sua parte, ela, como primogênita, possuirá tudo junto. Os bens dos outros, né? Então a Luísa, ela possuía todos os bens do Pai, e por isso que todos os que vivem na divina vontade têm esses bens, porque ela possuiu esses bens para dar a nós, para nos ensinar. E isto com direito e com justiça, porque como primogênita, a minha vontade a ela confiou tudo. Então, a divina vontade confiou tudo a Luísa, né? E confia tudo a nós também, né? Como filhos da divina vontade, como filhos e filhas da divina vontade. Tudo doou, por isso nela se encontra a origem de todas as coisas, a causa pela qual foi criada a criação, a finalidade pela qual saiu em campo a ação, e o amor divino, causa primária de todo o agir de um Deus, foi quem devia ser filha primogênita de nossa vontade. Portanto, dela, como consequência, derivam todos os bens, dela partem e a ela regressam.
Olha então como é afortunada. Jesus fala para Luísa que ela é afortunada, né? E que um filho da divina vontade, uma alma que faz a vontade de Deus, é afortunada. Tu não podes compreender completamente o que significa ter a primazia no amor e em todas as coisas do teu Criador. Então, quando ouvi isso, disse-lhe: meu amor, que dizes? E além disso, em que me aproveita tanta fortuna que tu dizes quando me privas de ti? Todos os bens me convertem em amarguras sem ti. E além disso, já te disse tantas vezes que só a ti quero. Luísa não queria nada, ela só queria ficar com Jesus, né? Ela só queria conversar com Jesus. Jesus mostrou para ela essa grande riqueza, né? De todos os bens que ele estava dando para ela, mas mesmo assim, ela tinha que querer ficar só com Jesus. Porque tu me basta por tudo. E se tudo tivesse sem ti, tudo me transforma em martírio e em dor indescritível. O amor, a graça, a luz, a criação, tudo me falam de ti. Aí ela fala que tudo isso não se compara a ele, realmente, né, gente? Não se compara a Jesus. Mas quando a gente tem Jesus e tem tudo isso, é pleno. Faz-me conhecer quem és tu, e não te encontrando, dou em delírio, em ânsias mortais. Por isso, a primazia, a primogenitura, dá-las a quem queira. A mim não me interessam. Se queres fazer-me feliz, fica sozinho comigo. E isto basta-me. Aí Luísa queria ficar sozinha com Jesus. Ela trocava tudo isso para estar sozinha com Jesus. Aí Jesus acrescenta para ela, ó. E Jesus acrescentou: minha filha, não devo bastar-te só eu. Nem quero que digas que tudo o resto não te interessa. Ele não queria que ela dissesse isso. Não. Se não me basta a mim dar-te só a mim, senão que te dou também todas as minhas coisas. Se me interessa a mim, que a primazia, que a filha primogênita, sejas tu, deves interessar-te também a ti. Então, deve interessar, ela tinha que se interessar também por tudo o que Jesus deu a ela, como nós também. E você não sabe que minha frequência é porque você é minha filha primogênita? Né? Aí que a frequência dele vinha a ela era porque ela era filha primogênita. Se ela não aceitasse ele dar tudo para ela, ele não vinha mais. Não sabes tu que Adão, até que se manteve como filho primogênito de minha vontade e por consequência tinha primazia sobre tudo, eu visitava frequentemente? Tá vendo? Ele fala que Adão teve a primazia de tudo, né? E ele visitava, né, Adão. Então ele tinha que visitar a Luísa e tem que estar com a gente também. Ele fala direto com a gente não pode pedir para Jesus para a gente não ter a primogenitura, né? A sermos filhas da divina vontade. Minha vontade, reinante nele, lhe fornecia todos os modos necessários para entreter-se comigo, como filho que forma a consolação de seu pai. Então ele queria que a Luísa fosse o oposto de Adão, né? Ele queria que ela entendesse que ela precisava aceitar tudo, né? Para consolar Jesus. Adão, ele aceitou tudo também, mas aí teve a questão, né?
que ele saiu da ordem. Assim que eu falava com ele como a um filho, ele falava com Adão como a um filho, e ele comigo como a seu pai. Adão também falava como ele a seu pai, com ele a seu pai. Mas assim que se subtraiu de minha vontade, perdeu a primazia, né? Então, quando Adão saiu da divina vontade, da vontade do Pai, né? Ele perdeu a primazia, a primogenitura, e junto com isso perdeu todos os meus bens. Já não sentia nele a força de sustentar minha presença, nem eu me sentia atraído por uma força e vontade divina para ir a ele. Por isso, todos os seus vínculos comigo ficaram despedaçados, os vínculos de Adão, né? Ficou despedaçado por direito, já nada lhes tocava, e não pôde mais me ver revelado, tá vendo? Revelado, senão entre raios. Aí Adão só começou a ter um contato com Deus através dos raios, né? E eclipsado em minha luz. Naquela luz de minha vontade que ele tinha rejeitado. Agora, você não sabe que a primazia que perdeu Adão como filho primogênito da minha vontade passou a você, né? Passou a Luísa, a primogenitura do Adão, que o Adão perdeu, passou a Luísa. E que eu devo encerrar em você todos os bens que devia encerrar nele, se não se houvesse subtraído da minha vontade? Então, ele quer também derramar esses bens para nós, né? A Luísa partiu, deixou os escritos, e nós estamos bebendo dessa fonte, né? Por isso te vejo como a primeira criatura que saiu de nossas mãos. Porque quem vive em minha vontade é sempre a primeira diante de seu Criador. Então, toda alma que vive na divina vontade é sempre a primeira, né, do Criador. E apesar de que no tempo tenha nascido depois, isto diz nada. Não importa o tempo que a pessoa nasceu. Em nosso querer, é sempre primeiro, é sempre primeira. Quem não faz nenhuma saída de dentro dele. Olha então como tudo deve interessar-te. A minha vinda é a força irresistível da minha vontade, que te atrai a mim e te dispõe. Por isso, quero suma gratidão por sua grande fortuna de ser a filha primogênita da minha vontade. Então ele fala para Luísa que ele quer a gratidão dela por ela ser filha da divina vontade. Como ele quer a nossa gratidão também. A gente não pode, se a gente negar essa primogenitura, a gente vai ser igual o Adão, que vai perder todos os direitos, né? Vai perder todos os bens que Jesus nos deu, desse conhecimento que nós temos hoje. Eu não sabia o que responder. Fiquei confusa e no íntimo da minha alma dizia Fiat, Fiat, Fiat. Então, Luísa, ela ficou confusa, mas mesmo assim ela dizia Fiat, Fiat, Fiat. Essa correspondência da gente é muito importante, né? É importante a gente poder entender que a gente sofre, né? A gente sente o que Jesus sente, mas a gente é uma alma afortunada. A gente é uma filha, um filho, uma filha da divina vontade, né? A gente está sendo gerado, formado, né? A gente está vivendo essa vida real de Jesus em nós. Isso é importante, a gente não pode negar isso, porque senão a gente vai estar
fazendo igual que nem o Adão. A gente vai estar... Adão, ele perdeu esse direito porque ele pecou, né? Caiu no pecado, se afastou de Deus, né? Deus estava ali, mas ele não tinha mais a pureza, né? Ele não tinha. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa graça que Deus está derramando para nós, né? Essa graça é muito grande. É muito grande a gente ser considerada como primogênita, né? São vários filhos da divina vontade, todos nós, mas para Deus, né? Para Jesus, nós somos cada um, temos o direito de primogenitura, né? E temos esses méritos. E Luísa, ela queria não ter, mas ele fala a importância que ela não podia fazer isso, né? Ela não podia, ela tinha que fazer isso, ela tinha que receber tudo que Jesus estava dando, né? Assim como a gente também, a gente tem que receber tudo que ele nos dá. O sofrimento, a graça, a privação dele, né? A privação dele, a gente tem que aceitar também tudo que ele faz, tudo que ele fala, né? Todas as nossas correções, né? Tudo aquilo que serve para nos libertar, né? Isso é muito importante para nós, a gente poder entender isso, para a gente não perder essa primogenitura, essa graça, esse novo tempo que Jesus está dando para nós.